A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e amadas irmãs que estão nos assistindo neste estudo bíblico. Você que está aí nos assistindo através do YouTube, né? Este estudo bíblico, o estudo das 7 igrejas de Apocalipse. Nós estamos aqui na sequência das 7 igrejas de Apocalipse, né? A semana passada nós estudamos sobre a igreja de Éfeso, né? Conhecemos um pouco da igreja de Éfeso, sobre o pastor Tiquito, né? Sobre a história da igreja de Éfeso, de como a igreja de Éfeso se tornou, né? Uma igreja sem amor, né? Ela foi uma igreja que chamou muita atenção, uma igreja que tinha tudo de bom, mas faltou o essencial, que é o amor. E ali nós aprendemos, né, semana passada, sobre a igreja de Éfeso, a importância do amor na igreja, a importância do amor entre os irmãos. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, para aprendermos sobre a igreja de Esmirna, a segunda carta às igrejas, né, a igreja de Esmirna. Então você que abriu aí o seu YouTube, que nos encontrou aí, dá um joinha, tá bom? Dá um joinha aí pra nós aí, dá um likezinho, né? Dizendo que você gostou, que você foi abençoado através desse estudo. E também se inscreva no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, para que você seja notificado sempre quando tiver, né? Quando for postar novos vídeos, para que você seja notificado. Então você pode estar aí se inscrevendo no nosso canal, você pode estar aí colocando um joinha aí no nosso canal, para que você seja notificado sempre que for postado um estudo para você, amém? Esse estudo também está sendo, né, foi transmitido através no dia da gravação, foi transmitido também pelo Facebook. Algumas pessoas assistiram esse estudo pelo Facebook, estão assistindo esse estudo pelo Facebook, então você também pode estar aí dando um joinha, para você aprender um pouco sobre a igreja, sobre as 7 igrejas. É muita bênção esse estudo, irmãos. Está sendo maravilhoso os estudos aqui, né? Toda semana a gente coloca um estudo de alguma igreja. Nós estamos estudando sobre as 7 igrejas. Mas hoje nós vamos aprender sobre a igreja de Esmirna. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, no versículo de número 8. A igreja de Esmirna. Hoje nós vamos estudar a igreja de Esmirna. Você que é pregador, você que gosta de pregar a palavra de Deus, não pode deixar de aprender sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Até porque hoje as pessoas abandonaram a pregação de Apocalipse. As pessoas hoje abandonaram a mensagem em Apocalipse. As pessoas estão mais buscando mensagem de autoajuda, outros tipos de mensagem, mas a importância desta mensagem aqui é muito forte. Então nós vamos aprender um pouco sobre esta igreja, que é uma igreja maravilhosa, que é a igreja de Esmirna. Amém? Vamos pegar nossa Bíblia aí, você que está com a sua Bíblia. Vamos ler então Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8 em diante. Apocalipse 2, versículo 8 em diante, está escrito assim na palavra do Senhor. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, as tuas tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igrejas. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Queridos, primeira coisa aqui que eu acho interessante a gente analisar aqui, que essas cartas das igrejas de Apocalipse, ela começa assim, ó: ao anjo da igreja
ao anjo que está na igreja. Quem é esse anjo? Esse anjo é o pastor que está na igreja. É o pastor que está dirigindo a igreja. Então toda vez que a Bíblia, que ele cita aqui em Apocalipse, o anjo está falando diretamente ao pastor. Então a carta foi direcionada ao pastor que estava na igreja, ao pastor que estava dirigindo a igreja, ao pastor que estava conduzindo a igreja. Então a palavra do Senhor aqui na Apocalipse faz questão de dizer assim, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ou seja, ao pastor da igreja de Esmirna. Quem era o pastor da igreja, pastor Marcelo? A história nos diz que o pastor da igreja de Esmirna era Policarpo. Policarpo, ele nasceu 69 anos depois de Cristo e morreu 150 anos depois de Cristo, né? Policarpo, ele foi discípulo diretamente do apóstolo João. Irmãos, Policarpo, foi discípulo diretamente do apóstolo João, tá? Ele viveu, ele aprendeu com o apóstolo João, foi discípulo direto de João, que quando João estava escrito em Patmos, né, nas Ilhas Marítimas, Policarpo era o pastor de Esmirna. Então, quando João estava escrevendo a carta Apocalipse, quando João estava preso na ilha de Patmos, quem estava na igreja de Esmirna era Policarpo, que era o pastor da igreja. Policarpo estava ali, o pastor era ele. Gente, a história de Policarpo é uma história muito linda mesmo. Pensa num pastor de Deus, pensa num homem que tinha uma vida na presença de Deus, é esse Policarpo aqui, coisa linda de Deus. O nome Policarpo significa muito forte, tá? O nome Policarpo quer dizer frutífero, homem forte. Deus não escolhe pessoas fracas para fazer a obra. Deus gosta de gente forte. Deus gosta de homem forte. Deus gosta de mulheres fortes. Deus gosta de pessoas que têm firmeza no que está fazendo. Então Policarpo, ele era um homem forte. O nome significa forte, significa frutífero. Ele dava frutos. A igreja de Esmirna, gente, era uma igreja linda, maravilhosa. Não esteticamente dizendo, eu estou falando espiritualmente dizendo. Não era aquela igreja bonita, cheia de ouro igual hoje, não. Mas até porque a igreja começa a passar uma perseguição. Nós vamos falar sobre essa perseguição da igreja de Esmirna, né? Que é uma perseguição terrível, né? Que nós vamos falar muito sobre isso aqui ainda. O estudo só está começando. Então a igreja de Esmirna era uma igreja linda espiritualmente, uma igreja muito bonita, muito cheia da graça de Deus, muito cheia do poder de Deus, muito cheia da fidelidade a Deus. É uma igreja fiel, uma igreja envolvida, uma igreja santificada, entregue nas mãos de Deus. Essa era a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna fazia a diferença entre as demais igrejas. Então, quando você olha para a igreja de Esmirna, você fica apaixonado com a história da igreja. E também não só apaixonado pela história da igreja, mas antes de eu entrar dentro da história da igreja e falar um pouco de Policarpo, que também faz parte da igreja, eu quero falar um pouco sobre a região aonde está a cidade de Esmirna, né? Situalmente geográfico, eu estou arriscando aqui o estudo que eu fiz, a situação geográfica dela, essa cidade está encravada assim, no pequeno continente da Ásia Menor. Está encravada até hoje, viu, pessoal? A igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna existe até hoje, se você quer saber. A cidade de Esmirna não foi destruída como as demais cidades. As outras cidades foram destruídas, mas Esmirna até hoje existe. E a história de Esmirna é linda, que eu vou falar daqui a pouco uma coisa muito importante sobre Esmirna. Então, ela hoje fica na Ásia Menor, né? Ali hoje é onde é a atual Turquia Asiática. Em 1970, Esmirna já contava com cerca de 663 mil habitantes. Atualmente, principalmente a Esmirna, os muçulmanos, atualmente quem mora lá são os muçulmanos, chamado Esmirna de infiel, são pessoas que moram lá ainda, né? São muçulmanos. Mas eu ouvi dizer aí, né, um estudo que eu fiz minuciosamente em uma outra fonte, que Esmirna hoje tem cerca de milhões de habitantes. Esmirna hoje é uma igreja, é uma cidade, melhor dizendo, é uma cidade
maravilhosa, grande, grande, grande. Esmirna sempre foi uma cidade linda. Esmirna, a cidade de Esmirna é muito bonita, viu? É uma cidade muito bonita. A cidade de Esmirna, cujo nome significa mirra, retalizou-se pela forte oposição de resistência a Constantino no primeiro século, né, da nossa era. Constantino tentou destruir Esmirna. Constantino foi com muita força contra a igreja de Esmirna, contra a cidade, perdão, gente. Eu estou falando da igreja porque a gente não é acostumado a falar sobre estudo, sobre a cidade, a gente fala muito sobre estudo, sobre a igreja, mas a cidade de Esmirna teve uma forte repreensão de Constantino, né? Constantino foi com tudo, o general Constantino foi com tudo contra a cidade de Esmirna. Outra coisa também que aconteceu em Esmirna, que é muito interessante, deixa eu te explicar para vocês, que no tempo dos medos e dos persas, né? No tempo dos medos e dos persas, Constantino, a Esmirna foi totalmente destruída, tá? Os medos e os persas destruíram a cidade de Esmirna completamente, destruíram a cidade, acabaram com a cidade de Esmirna. Gente, acabaram totalmente com a cidade de Esmirna. Quando você lê Apocalipse capítulo 2, que nós estamos estudando Apocalipse capítulo 2, versículo 8, lendo assim não dá para ter uma ideia do que já aconteceu com essa cidade. Mas esta cidade, ela sofreu muito na época dos medos e dos persas. Eles destruíram totalmente a cidade de Esmirna. Só que com Alexandre o Grande, né? Quando Alexandre o Grande veio, conquistou toda a região, conquistou toda a Europa, conquistou todo o Ocidente, conquistou todo o mundo da época, né? O mundo da época dele, né? Todo mundo. Esse Alexandre o Grande, ele reconstruiu a cidade de Esmirna. Então a cidade de Esmirna tinha sido totalmente destruída e Alexandre o Grande veio, reconstruiu a cidade que agora a gente está vendo aqui, essa linda cidade que nós estamos falando sobre ela, né? Vamos no texto bíblico. Vamos começar na Bíblia e eu, decorrendo do que nós vamos estudando aqui na Bíblia, eu vou contando um pouco da história geográfica, da história dessa região, de como era, para você também ir se interagindo e conhecendo mais sobre essa segunda igreja a qual João escreveu segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. O primeiro versículo está escrito assim, ó: ao anjo da igreja que está em Esmirna, diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Primeiro, olha só que interessante. Ao anjo da igreja que está em Esmirna diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Entenda isso aqui uma coisa. Primeiro, ao anjo quem? O anjo pastor da igreja. Quem é o pastor? O pastor da igreja é Policarpo. Então Jesus escreve a Policarpo, manda João escrever a Policarpo, que está na cidade de Esmirna, que se chama mirra. A mirra, ela tem um poder muito forte, que é o cheiro, o perfume. Da mirra se extrai um perfume muito gostoso. E para esse perfume ser extraído da mirra, ela precisa ser pressionada, ela tem que ser machucada, ela tem que ser prensada. Então, para poder soltar o perfume, a mirra, ela tem que ser totalmente macetada, moída. E aí aquele caldinho que vai soltando um perfume aromático muito gostoso, um perfume muito cheiroso. Então, isso tem tudo a ver com a cidade, porque a cidade foi moída, a cidade foi rebentada. A cidade de Esmirna foi destruída totalmente. Mas, olha que coisa interessante, também tem a ver com a igreja, porque a igreja de Esmirna foi totalmente pressionada, totalmente espremida, totalmente machucada, mas tinha um perfume gostoso. Por quê? Porque esse perfume chegava suave às narinas de Deus. Que coisa maravilhosa, né? A Esmirna, a cidade, a Esmirna, a igreja, sofreram, passaram por dificuldades, enfrentaram perseguições terríveis, mas mesmo assim conseguiram alcançar os seus objetivos, conseguiram alcançar os seus projetos, os seus propósitos. Isso aqui serve muito para a vida do cristão, porque nós, cristãos, sofrem perseguição, irmão. Não tem como
um cristão não sofrer perseguição. Um cristão sofre perseguição, sim. Cristão é perseguido, cristão é humilhado, cristão é atacado, mas quanto mais perseguido, quanto mais atacado, quanto mais humilhado um cristão mais o perfume de Cristo ele tem que exalar, mais o perfume do Senhor ele tem que exalar. Quanto mais você é atacado, quanto mais você é humilhado, quanto mais você é caluniado, você é pisado, é perseguido, mais o perfume de Cristo você tem que exalar. Então a igreja de Esmirna é uma igreja que sofreu, que padeceu, que enfrentou muita luta, muita perseguição, que enfrentou muitas coisas terríveis, mas foi uma igreja que exalou o perfume do evangelho, que exalou o perfume da graça, que exalou o perfume da salvação. Não se deixou abater, não se deixou esmurecer, não se deixou se destruir, não se vendeu, não se corrompeu, não aceitou a corrupção, não aceitou o desvio espiritual. Ela mesmo sendo pressionada, você vai entender que comigo, você que está estudando comigo agora, a igreja de Apocalipse, a segunda igreja de Esmirna, você que está aí com a tua Bíblia estudando na tua casa, aprendendo comigo agora, você vai entender que essa igreja sofreu perseguições terríveis, mas ela não se deixou abater. Esse negócio de crente, pensar que não passa luta, que não pode passar dificuldade, que não passa problema, não é coisa de evangélico, irmão. Evangelho é sofrido, é perseguido, evangelho é dor, é sofrimento, evangelho os inimigos se levantam contra, o inimigo tenta te destruir, o inimigo tenta te matar, o evangelho é assim. Mas só que você não pode deixar de exalar o perfume de Cristo, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às barreiras, você deve continuar exalando o perfume de Cristo, assim como foi a igreja de Esmirna, que cada vez que ela era prensada, cada vez que ela era oprimida, cada vez que ela era mais socada, mais machucada, mais ela exalava o perfume do evangelho, amém? Então, aí ele diz assim, ao anjo da igreja que está em Esmirna, versículo 8, você que está lendo comigo, ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isso, diz o primeiro e o último. Toda vez que ela faz aqui faz referência ao primeiro e o último, aqui Jesus está dizendo ao alfabeto, né? Que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? No nosso caso seria o A e o Z, né? No nosso alfabeto é o A e o Z, o princípio e o último, o alfa e o ômega. Ele usa as letras que tem fim, mas ele não usa os números, porque os números são infinitos. Os números representam o infinito, né? Então, mas ele usa as letras que tem fim, A e Z, alfa e ômega. Alfa e ômega para os judeus, A e Z para nós. Aqui no Ocidente, aqui no Brasil, digamos assim, tá? Então ele diz assim, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que seja, eu sou o que completa, eu sou o que faz, eu sou o que domina, eu sou o que existiu, que é o que existiu primeiro e que vai existir pro final. É como se Jesus estivesse dizendo, eu sou aquele que nunca morre, aquele que nunca tem fim, eu sou o primeiro e o último de todos, o das existências, tá? O último, versículo 8, continuando, que foi morto e reviveu. Presta atenção nisso aqui. Versículo 8 aí, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8. O primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Aqui tem duas questões importantes para você. Primeiro, Jesus Cristo ele fala de si mesmo, tá? Quando ele fala que foi morto e reviveu, ele fala que aconteceu na cruz, né? Que ele foi morto de cruz, e no terceiro dia ressuscitou, né? E ele também fala da cidade de Esmirna, que, como eu disse aqui no começo do estudo, você que estava escutando, prestando atenção, você viu que eu falei que a cidade foi destruída pelos medos persas, né? Na época dos persas. Que ela foi destruída pelos medos persas, mas que Alexandre o Grande veio e reconstruiu. Então, quando Jesus usa essa expressão para com a igreja de Esmirna, eles entenderam que Jesus estava falando de algo que eles sabiam que era a renascer, o renascer de novo, o reviver, renascer não, quisemos o reexistir, o voltar a ter vida, porque eles já tinham passado por isso. A cidade de Esmirna tinha passado por isso. A cidade tinha sido totalmente destruída, mas agora a cidade foi totalmente restaurada, né? Então quando Jesus falou o que foi morto e reviveu, Jesus falava tanto do que ele passou, quanto do povo da cidade também passou. Jesus usou a sua experiência e também usou a experiência do povo, para que eles entendessem melhor aqui a carta a Esmirna. Então, para que eles entendessem melhor, Jesus falou assim, eu sou o que foi morto e reviveu. Mas aí o povo falou, mas nós também fomos mortos e revivemos. Ou seja, a nossa igreja também foi destruída, a nossa cidade, melhor dizendo, a cidade de Esmirna também foi destruída,
mas ela reviveu. Então aqui Jesus ele usa essa forma de abordagem aqui para prender ainda mais a atenção daqueles que estavam ouvindo a carta à igreja. E ele continua dizendo no versículo de número 2: eu sei as tuas obras. Que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Eu sei as tuas obras. Antes de eu entrar no eu sei as tuas obras aqui, eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho que é mais importante para você que está me assistindo, que você vai entender sobre isso, que a cidade de Esmirna, quando ela sofreu essa perseguição, né, ela vai passar por uma perseguição ainda maior ainda, nessa época aqui, tá? Que ela sofreu a perseguição dos medo-persas. Tudo bem. Destruíram a cidade, mas foi construída. Essa perseguição que nós vamos entrar nela aqui ainda é pior ainda, porque essa perseguição não foi para a cidade. Essa perseguição foi para a igreja. A cidade de Esmirna, quando sofreu a perseguição dos medo-persas, foi totalmente destruída. Aqui nessa época, a cidade está totalmente reconstruída. Nessa época aqui, a cidade está totalmente transformada, totalmente restaurada. Está uma coisa linda, 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 linda. A cidade tem um mercado, uma rua no centro da cidade, que é chamada de Rua de Ouro, se você quer saber. Uma rua aonde a rua é de ouro. Uma rua perfeita. A cidade é considerada um dos polos de visita de turistas, porque na cidade tem algumas adorações aos deuses pagãos da época. Esmirna é uma dessas cidades lindas turísticas, né, que atraía esses adoradores, esses, digamos assim, esses idólatras, essas pessoas que iam para a cidade. Então a cidade nessa época está riquíssima, a cidade está outra coisa, tá perfeitíssima, é uma cidade maravilhosa. Então aqui no versículo 2, ele diz assim: eu conheço as tuas obras. O Senhor Jesus fala assim, ó, eu sei as tuas obras, né? O Senhor Jesus não só conhecia as obras desta igreja fiel, mas de todo modo especial as suas tribulações, porque ele diz assim, ó, eu conheço as suas obras e tribulações. Jesus tem experiência com a igreja, ele sabe quem é a igreja, tá? Isso aqui é importante para nós. Você pensa que Jesus não sabe quem você é? Jesus sabe quem você é. Jesus sabe das tuas obras e Jesus sabe das tuas tribulações. Jesus conhece as obras das tuas mãos e Jesus conhece as tuas tribulações, as tuas lutas, as tuas dificuldades, os teus problemas, o que você vive, o que você enfrenta, o que você passa na tua vida é conhecido pelo Senhor Jesus, é conhecido pelo Senhor. Aqui ele faz questão de dizer: eu conheço as tuas obras e as suas tribulações. Então ele faz questão de dizer: eu sei o que você faz e sei o que você passa. Tá entendendo? Eu sei o que você faz, obra, e eu sei o que você passa, tribulação. Que seja, eu estou por dentro da vida da igreja. Jesus está dizendo aqui para a igreja de Esmirna que ele está por dentro de tudo que passa na igreja de Esmirna. No grego, a palavra tribulação é tribilis, que significa opressão, tá bom? Então a palavra aqui, no grego, é tliflis, não, é tlipsis, né? Eu falei tribilis, falei errado, gente. No grego, a palavra tribulação é tlipsis, tá? Que significa opressão, oprimido, passar por opressão, afligido, tá? Então Deus via que era uma igreja oprimida, Deus via que era uma igreja afligida, tá? Deus, ele olhava e via, ou melhor, Jesus, melhor dizendo, o Senhor Jesus via que era uma igreja oprimida, o Senhor Jesus via que era uma igreja afligida. Então ele via, conhecia esta igreja de todas as formas. Ele conhece você, ele conhece a sua vida, ele conhece a tua situação, ele conhece o seu problema, ele conhece a sua dificuldade, ele conhece a sua tribulação, ele conhece as suas barreiras, as suas lutas, os seus problemas todos são conhecidos perante Deus, assim como eram os problemas de Esmirna, era conhecido perante Deus, amém? Aqui então diz assim: conheço as tuas obras e as tuas tribulações, né? A opressão derivado da palavra tlibo, né? Que tem o sentido geral de pressionar, afligir, tá? Olha você vê, a palavra Esmirna quer dizer mirra. Para a mirra poder soltar o caldo que dá o perfume, ela tem que ser pressionada, ela tem que ser afligida.
Então, Jesus está dizendo aqui que ele conhece a tribulação. O nome tem tudo a ver com o que a igreja está passando, gente. O nome tem tudo a ver com o que eles passaram. O nome Esmirna tem tudo a ver com a situação da igreja, com o problema que a igreja vivia. Olha que coisa linda, gente. Tem tudo a ver, que coisa maravilhosa. Você poder descobrir que o nome da igreja Esmirna tem a ver com o que a igreja Esmirna passou, com a luta que a igreja Esmirna enfrentou, com a dificuldade que a igreja Esmirna viveu. O nome da Esmirna quer dizer o quê? O nome Esmirna quer dizer mirra. E eles passavam o quê? Tribulação, aflição, opressão, que vem do derivado tribus. Eu falei do derivado tribus, isso no grego. Que tem o sentido geral de pressionar, afligir, né? Isso para poder o quê? Para que o suco seja saído da planta da mirra, é necessário que seja afligida, né? Nas páginas do Novo Testamento, em sentido comum, com exceção a palavra designada para o período de 7 anos, tem sentido de perseguição deflagrada por aqueles que são aqui na terra inimigos do povo de Deus. Então, essa perseguição eram por pessoas que se diziam inimigos ou que eram inimigos do povo de Deus. E é engraçado que essa perseguição começou aqui, sabe por causa de quê? Eu já vou falar para você por que começou essa perseguição. Começou por causa de um culto a adorar o imperador, né? Eles queriam que adorassem o imperador, queriam que se formasse uma adoração ao imperador, e por causa dessa adoração ao imperador, Policarpo não aceitou esse tipo de coisa. Eles até fundiram no centro de Esmirna, na praça central de Esmirna, eles colocaram um busto do imperador. E todo mundo tinha que adorar o imperador, tinha que passar ali, digamos, se referenciar ao imperador. Só que Policarpo, sendo ele pastor da igreja de Esmirna, ele não aceitou. Então a igreja não aceitou adorar o imperador. A igreja não quis adorar o imperador, claro, né? Porque com certeza a igreja adora somente o Senhor, né? A igreja de verdade só adora a Deus, não se curva a homens. E eles começaram a perseguir a igreja. Foi aí que começou a perseguição aos cristãos, tá? Por causa que eles não adoravam ao Senhor. Foi a perseguição que aconteceu. E eles, então, eles pegaram, começaram a perseguir a igreja de Esmirna e prenderam alguns, tá? E Policarpo foi morto. Eu vou falar daqui a pouco sobre a forma que Policarpo foi morto, né? Como mártir da igreja. E eles não quiseram se curvar de forma nenhuma ao imperador. Todos se curvaram ao imperador, mas eles não aceitaram esse tipo de situação, porque a igreja só adora somente ao Senhor. Isso é lindo, isso é maravilhoso, de ver que a igreja não se curva diante de outro Deus. A igreja não se curva diante de deuses pagãos. A igreja não se curva diante de deuses mundanos. A igreja não se curva diante desses deuses, tá bom, meu irmão? Entenda isso, a igreja só se curva diante do Senhor, que é Deus, que é poderoso para mudar a sua vida. Ela não se curva diante do mundo, não se curva diante do sistema. A igreja não se curva diante do governo mundano. Ela não se curva diante do Estado, porque aqui o Estado é o que vai oprimir a igreja, tá? O Estado romano que vai oprimir a igreja. A igreja sempre foi oprimida pelo Estado, tá? Isso de épocas em épocas a igreja é oprimida pelo Estado. Você pode ver que hoje, a igreja no Brasil, hoje, graças a Deus, parece que o Brasil vai andar um pouco melhor, parece que vai ter umas mudanças aí, que vai ser muita bênção, tanto para nós quanto para quem não é cristão, mas porque, em geral, um governo não pode ser escolher uma teocrático, ele tem que ser diplomático, né? Para todas as... tem que ser para todas... Como é que posso dizer? Ele tem que ser democrático para todas as pessoas, né? Democracia é isso, é todos participando. Não importa religião, raça, cor, não importa religião, nem raça, nem cor, nem nada disso, nem sexo, homem ou mulher. A democracia, ela é para todos. Democracia é uma escolha do povo, democracia é um direito do povo, democracia é uma liberdade do povo. Então, o governo tem que dar essa panorâmica para o povo dentro da democracia, embora
né? Nós vemos que o governo do Brasil, há uns anos atrás, ele estava focado só num grupinho de pessoas, só numas ideinhas fechadas. Mas eu vejo que no Brasil, pelo menos agora, vai ter uma mudança, pelo menos nessa área. Mas o Brasil, você pode ver que todas as leis que eram geradas há tempo atrás, todas as leis que eram feitas para atrapalhar ou para prejudicar a igreja. Então o governo, o Estado, sempre perseguiu a igreja, sempre quis prejudicar a igreja. Nessa época não foi diferente. Na época da igreja de Esmirna, não era diferente. Eles queriam acabar com a igreja, eles queriam destruir a igreja. Né? Levanta o busto do imperador no meio da cidade, querendo que a igreja adorasse. A igreja não adorou, não aceitou adorar ao imperador. Então veio a perseguição, a tribulação contra a igreja, ao ponto de o pastor, o bispo da igreja de Esmirna, Policarpo, ser assassinado de forma grotesca, tá? De forma brutal, né? Dentro do Coliseu, tá? Aonde tinha os Jogos Olímpicos, né? Aonde aconteciam os Jogos Olímpicos. Até hoje esse Coliseu existe lá na cidade de Esmirna, tá? Até hoje tem esse Coliseu lá. Quem for um dia participar, viajar por esses países da Ásia, né? Ali da Ásia Menor, visita lá o Museu do Coliseu, aonde, né, aonde esse museu não, visita lá esse local aonde a igreja foi atacada, destruída, morta mesmo, por animais, por gladiadores, né, e queimados vivos, como foi o caso de Policarpo, que foi queimado vivo, tá bom? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Foi queimado vivo, coisa linda. É a história desse homem. Ah, pastor, você acha lindo morrer queimado? Não, mas o que aconteceu é um exemplo de fidelidade muito grande, irmão. O que aconteceu com Policarpo é um exemplo de fidelidade que muitas pessoas hoje poderiam viver. Eu tô aprendendo a voltar à primeira igreja, eu tô aprendendo a voltar ao primeiro amor. Eu tô aprendendo a voltar a ser aquele pregador, sabe? Aquele pregador da essência. Sabe, a gente com o tempo vai virando pregador, a gente vai esquecendo da essência da igreja, a gente vai esquecendo do sofrimento da igreja, vai esquecendo das lutas, dos problemas, das dificuldades que a igreja enfrentava, e começamos a pregar uma mensagem egocêntricas, né? Começamos a pregar mensagens fora de Cristo, não cristocêntricas, egocêntricas, mensagem que quer trazer fortuna, que quer trazer dinheiro, a teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade, melhor dizendo. Nós queremos hoje pregar mensagens que tragam conforto aos ouvintes, e nos esquecemos das igrejas primitivas, né? As igrejas que realmente pregaram o verdadeiro evangelho e que morreram por esse evangelho, que se deram, que se entregaram por esse evangelho. Versículo 8, aí vamos lá continuar comigo. Versículo 9, né? Eu sei as tuas obras e as tuas tribulações e pobreza. Olha que coisa interessante. E pobreza. Gente, eu vou tomar uma aguinha para dar uma entrada na garganta aqui, tá? E pobreza. Você pode ver que fala aqui e pobreza, mas tem um entre vírgula, está escrito assim, mas tu és rico. Vou achar aqui, pobreza e pobreza. Uma coisa que você deve entender, observar, que há um contraste que existia entre o anjo e o pastor de Esmirna. Tá? A obra da igreja de Laodiceia e da igreja de Laodiceia. Ao contrário da igreja de Laodiceia, a igreja de Esmirna era pobre. Tá? A igreja de Laodiceia, que a gente vai ler, vai estudar ela daqui uns dias, que está lá em Apocalipse 3,17, né? Que é a igreja de Esmirna, de Laodiceia. Está lá no capítulo 3,14 em diante, tal. Na verdade, está lá no capítulo 3,14, mas em 3,17 é que a igreja se declara rica, a igreja de Laodiceia. Já que a igreja de Esmirna, ela é pobre. Olha que coisa interessante, ó. Ó, em tribulação, Esmirna é uma igreja pobre. Pobre, literalmente pobre, tá? É uma igreja pobre de maré de si. Estão entendendo, meus irmãos? Pobre de maré de si era a igreja de Esmirna. As pessoas aqui passavam mesmo fome. As pessoas da igreja aqui passavam mesmo dificuldade,
tá? As pessoas dessa igreja aqui, elas sofriam mesmo, era sofrimento literal. Eu estou tentando lembrar aqui no grego o significado dessa palavra pobreza aqui, eu não estou conseguindo lembrar, mas eu lembro que quando eu estudei um pouco do grego, eu guardei algumas coisas, eu tive que ter anotado, não anotei para vocês, mas eu sei que no grego isso aqui significa literalmente pobreza literária. Ou seja, realmente o que é, tá? Realmente o que é. A pobreza realmente aqui existia essa pobreza. Realmente o povo passava dificuldade na igreja. O povo sofria na igreja. Mas o próprio Deus aqui diz para eles, o próprio Jesus coloca entre aspas, mas tu és rico. Mesmo ele sendo pobre, para Deus ele era rico. Eles eram ricos. Mesmo ele sendo pobre, para Jesus eles eram ricos. E isso cumpre aqui um ditado oriental. Eu marquei esse ditado oriental aqui, porque eu achei muito interessante você entender esse ditado oriental, que diz assim, ó, aos olhos de Deus, olha que coisa interessante, nesse ditado oriental que diz, ó, aos olhos de Deus existem homens ricos que são pobres, e homens pobres que são ricos. Você entendeu o que esse ditado diz? Ele diz assim, ó, aos olhos de Deus, existem homens ricos que são pobres e homens pobres que são ricos. Bonito isso, né? Você já parou para pensar que Deus olha para você que é pobre e te vê rico? E olha para aquela pessoa que é rica e vê ela pobre? Aos olhos de Deus é diferente. Quando Deus olha para você, Deus te vê diferente do que as pessoas te veem? É isso aqui que aconteceu com Esmirna. Jesus olhou para Esmirna e viu Esmirna rica. Mas o povo via Esmirna pobre, porque literalmente ela era pobre. Mas espiritualmente ela era rica. Você está me entendendo? Então Esmirna, espiritualmente pobre, se torna... Não, Esmirna é literalmente pobre, se torna uma igreja espiritualmente rica. Coisa linda, né? Vamos guardar de novo isso aqui? Eu quero que você guarde isso aqui, pro dia que você pregar essa mensagem, você prega ela com autoridade, com sabedoria. Esmirna era uma igreja literalmente pobre, mas espiritualmente rica. Olhando para Esmirna com olhos da carne, você via Esmirna na miséria. Mas olhando para Esmirna com os olhos espirituais, você vê a igreja de Esmirna uma igreja riquíssima. Porque para Deus o que vale é o que é espiritual. Para Deus o que vale é o que é celestial. Para Deus o que vale é o que está no céu. Tá? Tem uma passagem bíblica que diz: não ajunteis tesouro na terra, aonde as traças e ladrões podem roubar, mas ajuntais tesouros no céu, aonde será guardado. Porque os tesouros do céu é o quê? Os tesouros no céu são vida espiritual, são coisas espirituais. Quando você junta coisas espirituais, você se torna rico. Não rico financeiramente. Talvez você nunca vai ficar rico financeiramente. Existem pessoas que nunca vão ficar ricos. Existem pessoas que vão ser sempre empregadas, porque nem todo mundo nasceu para ser patrão, irmão. Esse negócio da teologia da prosperidade, falar que você nasceu para ser rico, você nasceu para ter casa, nasceu para ter carro, nasceu para ser milionário. Irmãos, nós que a gente lá trabalha, a gente luta, a gente busca, claro que a gente quer ter o melhor. Mas nem todo mundo nasceu para ser rico. Nem todo mundo nasceu para ser bilionário. Nem todo mundo nasceu para ser empresário. Isso é o que, pastor? Predestinação? Não, não é predestinação, não. Isso é uma questão verdadeira. É uma questão da vida. É uma questão de vida, que às vezes a pessoa não vai conseguir chegar lá. Mas se ela pelo menos for rica espiritualmente, que isso está ao alcance de todos, basta nós querermos ser ricos espiritualmente, então nós nos tornamos as pessoas mais ricas da terra. Tá? Então você não precisa ser rico financeiro. Basta você ser rico espiritual. Se a tua riqueza espiritual está com você, meu irmão, você já vai chamar muito a atenção de Deus aqui. Bonito isso, né? Muito bonito essa parte. Eu acho linda essa parte. E essa parte nos ensina muito, porque às vezes nós pensamos em tantas coisas, aí nós achamos, nós estamos tão materialistas, às vezes nós olhamos tanto para o lado material e esquecemos do lado espiritual, que é o mais importante. Tem pessoas que misturam tudo. Tem pessoas que acham que para você ser próspero espiritualmente,
você tem que estar próspero financeiramente, né? Não. Prosperidade, para começar, prosperidade não é riqueza. Prosperidade é ausência de pobreza. Ou seja, ausência de miséria, melhor dizendo. Prosperidade é ausência de miséria. Ou seja, você ter o que comer dentro de casa, é você ter o que vestir, é você ter as coisas básicas que você precisa para sobreviver. Isso é prosperidade. Se você come, bebe, dorme, tem um teto para você ficar debaixo dele, tá? Se você, às vezes você tem um carrinho para você poder ir fazer a obra, para você ir e voltar. Às vezes você não tem, mas tem dinheiro para pagar a circular, tem dinheiro para pagar o ônibus. Às vezes você não tem dinheiro para pagar o ônibus, mas tem saúde para ir andando, para ir e voltar. Isso é prosperidade. Prosperidade é você ter condição de sobreviver. É você sobreviver. É você prosperar na tua vida. É você viver em paz, tranquilo, com a tua família. Isso é prosperidade. Tá bom? Então prosperidade não é carrão, casão, mansão. Isso já é excesso de prosperidade. Prosperidade é viver uma vida básica. Então quando você está vivendo uma vida básica, está tendo o que é necessário, você está comendo, você está dormindo, você está vestindo, você tem um teto, você tem uma casa, você tem um emprego para você viver, você tem um emprego para você trabalhar, você trabalha, você ganha o teu salário, você vive a tua vida, né? Deus não te deixa faltar nada dentro da tua casa. Isso é prosperidade, amém? Você que está chegando agora no estudo, meu irmão, minha irmã, você que está entrando agora, nós estamos estudando as igrejas de Apocalipse, tá? Hoje nós estamos no segundo estudo, né, da igreja de Apocalipse, e hoje nós estamos estudando a segunda igreja. A semana passada nós estudamos a igreja de Éfeso, e hoje nós estamos estudando a igreja de Esmirna. Então você que está entrando aí, esse estudo aqui tá no YouTube, tá bom? Você vai estar assistindo ele no YouTube, vai estar assistindo ele também no meu Facebook, vai estar assistindo ele nas nossas redes sociais. Você que está aí assistindo através do YouTube, você está sendo abençoado através do YouTube agora, aprendendo sobre a igreja de Esmirna. Amém, irmãos? Estamos aprendendo sobre a igreja de Esmirna. Você está aprendendo sobre essa igreja tão bonita, tão abençoada. Então, uma boa tarde a todos vocês que estão entrando, né? Todos vocês que estão aí assistindo esse estudo, que Deus possa abençoar vocês. E você pega a tua Bíblia e acompanha comigo aí, versículo por versículo, de Apocalipse, capítulo 2, nós estamos no versículo 9 já, tá? Se você não perdeu alguns versículos atrás, agora você pode, né, assistir depois aí o estudo novamente. Amém, irmãos? Então vamos continuar aqui no estudo. Você entendeu? Então, para Deus, existem pessoas ricas que são pobres e existem pessoas pobres que são ricas. Então, aqui no versículo 9, do Apocalipse capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, ó: conheço as tuas obras, as tuas tribulações, é pobre, mas tu és rico. Então, Jesus diz assim, ó, é pobre, é pobreza, conheço e pobreza. Ou seja, a pobreza da igreja, literalmente a igreja era uma igreja pobre. Literal, tá? Literalmente a igreja era pobre. Embora a cidade de Esmirna fosse uma cidade próspera, embora a cidade de Esmirna fosse uma cidade riquíssima, a igreja que estava em Esmirna era pobre. Que coisa, né? A cidade rica e a igreja pobre. Mas era assim a igreja. Mas pobre para os homens, porque para Deus era riquíssima. E ele diz, ó: e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Então, a igreja, ela sofria as blasfêmias, as perseguições dos que diziam ser judeus e não eram, mas eram sinagoga de Satanás. Vamos entender essas blasfêmias comigo? Quem está com a Bíblia aí na mão, está estudando, acompanha comigo agora, tá? Se acompanha comigo aí agora. Esta passagem, é o versículo 2 aí, a blasfêmia. A blasfêmia dos que dizem ser judeus, os apóstolos escrevendo aos Romanos diz, ó, olha o que está escrito lá em Romanos, capítulo 2, versículo 28, que o apóstolo Paulo escreveu: nem todos que são de Israel são israelitas. Tá entendendo? Nem os judeus e nem é judeus que é exteriormente, tá? Nem todos que são de Israel é israelita. Ou seja, nem todos que nasceram em Israel, nem todos que vivem em Israel é israelita. Assim como nem todos que são do Brasil é brasileiro. Que estão no Brasil é brasileiro. Não é verdade? Às vezes a gente pensa, será que todo mundo que está na igreja é crente? Hein?
Nem todos que estão na igreja são crentes, irmãos. Assim como nem todos que são de Israel é israelita. Então, os que estavam perseguindo a igreja eram pessoas que se diziam ser judeus, que se diziam israelitas, que se diziam ser judeus, mas não eram. Eram falsos judeus. Gente, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Nós estamos vivendo um negócio de igreja querer ser Israel, que é brincadeira. Igreja, Israel, Israel, gente. O povo da igreja é o povo da igreja. O povo de Israel é o povo de Israel. A promessa do povo de Israel é vitalícia. A promessa do povo da igreja é uma promessa que eu posso dizer para você de forma eleita, é uma eleição. Tá? A Bíblia fala que nós fomos eleitos, nós não somos vitalícios. O povo judeu tem uma promessa vitalícia, que vai ser salvo. Por quê? Porque o povo judeu é o povo escolhido de Deus, são vitalícios na promessa. A igreja não. A igreja é uma igreja eleita, nós vivemos a eleição da igreja. Fomos eleitos filhos de Deus. Lá em João está escrito que todos que o receberam deram o poder de ser feito filho de Deus. Filho não do homem, não da vontade do homem, mas de Deus. Tá? Lá em João está escrito isso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós não somos herdeiros da herança. Nós somos herdeiros da promessa. É diferente. É diferente dos judeus. Deixa eu explicar para vocês, entender? Tem quem está entendendo diz assim, eu estou entendendo, pastor. Se você está assistindo e está entendendo, coloca eu estou entendendo. Tá? Eu estou entendendo. Para eu poder entender que você realmente está entendendo esse estudo aqui. Tá? A diferença da igreja para Israel. A igreja é eleita. Israel é o povo escolhido. O povo que vem da descendência de Abraão. Né? O povo de Israel, eles não aceitaram Jesus como Salvador. Não reconheceram Jesus como Messias. Até hoje. Não aceitaram. O povo da igreja, a igreja já foi fundada pelo povo que cria no Messias. Tá? Então a igreja de Atos, que foi fundada em Atos, que foi levantada em Atos, é uma igreja messiânica, que crê no Messias. Já o povo de Israel não crê em Messias. Então quando você começa a aderir o judaísmo, de alguma forma, de alguma maneira, quando você começa a entrar e traduzir dentro da igreja o judaísmo, você está anulando a cristocêntrica, a igreja de Jesus. Está me entendendo? Quem está entendendo aí? Você está anulando. Trazer o judaísmo para a igreja é tirar Cristo da igreja. Porque você vai começar a crer em dogmas judaicos em vez de crer no cristianismo, em vez de crer na essência do evangelho. Tá? Por exemplo, a circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão era uma marca de aliança com Deus. Deus mandou que Abraão circuncidasse todo macho da casa. Todo filho homem que nascer era circuncidado. E o que é circuncidar? É tirar aquela pele, tá? Vou explicar para você que está assistindo, isso aqui é um estudo. Amém? Então estamos aqui, não é coisa errada, é um estudo. Aquela pele do pênis, na pontinha do pênis do homem, tem uma pelinha, tá? Circuncidar era cortar daquela pelinha, tá? Cortar daquela pelinha era arrancada. E era cortado com uma pedra, viu, gente? Pensa numa dor que o cara passava. Cortava aquela pontinha. Isso era circuncidar. Aquilo era uma marca da aliança do homem com Deus. Hoje se chama tirar a fimose, né? Tirar a fimose. Os judeus têm esse costume de tirar a fimose até hoje, que era circuncidar. Essa era a aliança. E hoje a aliança da igreja. Qual que é a diferença da aliança da igreja? A aliança da igreja é feita pelo sangue de Jesus. Jesus derramou o seu sangue. Então a nossa aliança hoje, você não precisa mais circuncidar. A não ser que seja por higiene. Você queira fazer, eu quero tirar a minha fimose. Por higiene, tudo bem. Você vai lá, hoje tem anestesia, o doutor te dá anestesia, o urologista vai lá, te dá anestesia e tal, e pega, corta e tal. Você nem vai sentir muita dor, vai sentir dor depois, né? Porque vai doer e tal, tomando os antibióticos direitinho para não infeccionar, tendo os cuidados de uma cirurgia normal, dali a pouco você tá bem. Não quer dizer que você tem uma aliança com Deus porque você fez isso.
tá? Não tem mais nada a ver. Agora, naquela época, sim. Naquela época era uma forma de ter aliança com Deus. Então a igreja hoje, ela festeja a festa do tabernáculo. Tudo bem, nada contra. Só que nós não somos israelitas. Essa festa para nós não tem sentido, né? Nós não festejamos a festa de Pentecostes. Por quê? Porque nós não somos judeus. Nosso avivamento é espiritual, o Espírito Santo já está em nós. Então tem coisas que é proibido, pastor? Não. A igreja pode fazer o que ela quiser, tudo bem, você que sabe. Mas não tem nada a ver com a igreja de hoje, tá bom? Não tem nada a ver com a igreja de Cristo, pelo menos com a igreja cristocêntrica, que é a igreja salva, chamada por Deus. Isso tem nada a ver. Vamos continuar aqui. Vamos lá agora no versículo de número 2, né? Nós estávamos no versículo 2, perdão. No versículo 9, está escrito assim: e blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são. Então, como eu disse, nem todos que dizem ser judeus são judeus. Esses falsos judeus procuravam firmar sua origem no patriarca Abraão, né? Queriam dizer que eram descendentes de Abraão, tentavam de todo jeito. Eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Abraão, eu também sou de Abraão. Só que eram falsos judeus, né? O exemplo dos demais perseguiu a igreja sofredora da cidade de Esmirna. E começaram a perseguir a igreja, gente. Olha para você ver. Gente, isso aqui é interessante, mas tem tanta gente que persegue crente dentro da igreja. O cara tá na igreja e ainda persegue a igreja. O cara tá dentro da igreja perseguindo a igreja. O cara tá dentro da igreja e ele gosta de perseguir a igreja. Isso acontecia aqui. Estava acontecendo com eles. Olha que coisa, gente. Isso acontecia com a igreja de Esmirna. Os falsos judeus começaram a se aliar, sabe com quem? Com os romanos. Começaram a fazer aliança com os romanos para perseguir a igreja da cidade de Esmirna. Então começaram a sondar a igreja. Começaram a pesquisar sobre a igreja. Começaram a caluniar a igreja. Começaram a dizer que a igreja não respeitava o imperador, que a igreja não amava o imperador, que a igreja não adorava o imperador. Tudo isso para poder atrapalhar. Tem gente que é assim, gente. Tem gente que não ajuda, mas atrapalha. Tem gente que não tem prazer de te ajudar, mas tem prazer de te atrapalhar. Adora te atrapalhar. Faz de tudo para te atrapalhar. Faz qualquer coisa para te atrapalhar. Para barrar você, para impedir você de crescer, de aprender, de ser um pastor, de ser um pregador, de ser um cantor, ou simplesmente de ser um salvo em Cristo Jesus. Tem gente que te atrapalha até nisso. Então, eles começaram a perseguir a igreja, né? Começaram a perseguir a igreja de forma terrível. Atualmente, Esmirna, no campo profético, representa a igreja subterrânea, né? Hoje, essa igreja representa a igreja subterrânea, ou seja, em outras palavras, a igreja perseguida. Então, essa igreja de hoje, ela é a igreja de Esmirna, significa hoje a igreja, né? A igreja perseguida. Sobre a respeito que eu estava falando para vocês, não tem nada a ver comemorar essas festas. Mas é uma comemoração falsa, é uma comemoração, não é para a igreja de hoje, tá? Se for parar para pensar, claro que não. A igreja nunca comemorou a festa do tabernáculo, porque nós não somos judeus. Essa festa é uma festa, eu estou voltando aqui no estudo para que você entenda melhor. Essa festa, ela é uma festa nacional. É como no Brasil o carnaval, né? Então vamos vamos comemorar o carnaval. Você está lá na Argentina, vamos comemorar o carnaval na Argentina. O carnaval é uma festa brasileira. Por exemplo, as festas brasileiras se comemoram no Brasil, não em outro país. Então, embora fosse uma festa religiosa, não é uma festa, tá? Essas festas não são festas doutrinárias. Não é doutrina para a igreja. A festa do tabernáculo não é doutrina para a igreja. A festa do pão asmo não é doutrina para a igreja. A festa de Pentecostes não é doutrina para a igreja. Essas festas não são doutrinas para a igreja. A igreja pode comemorar? Se quiser, pode. Assim como a igreja hoje está comemorando até a festa junina. Comemora.
Faça o que você achar que deve ser feito. Lembrando que não é doutrina para a igreja. Ah, mas e as peças do tabernáculo, a pia de ouro, bronze, a pia de ouro, a arca da aliança? Hoje a arca da aliança, meu irmão, é nós, é Jesus. Hoje nós não precisamos mais da pia. Hoje, porque a pia representa a palavra, hoje nós temos a palavra que é Jesus. Hoje nós não precisamos mais do incensário, porque o Senhor Jesus é sacerdote, é nosso sumo sacerdote. E nós somos feitos sacerdote através de Cristo. Hoje nós não precisamos mais de entrar no santo dos santos, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Tá entendendo? Tudo isso hoje não é que foi banido, mas tudo isso hoje se encontra em um só, que é Jesus. Então hoje não tem essas necessidades mais, tá? Porque tudo isso hoje se encontra em Jesus. É só um resuminho para você entender sobre as festas da igreja. Então, meu irmão, vamos lá? Onde a gente estava falando? A igreja de Esmirna representa a igreja perseguida hoje, que está na Ásia, né? Que está lá, que é perseguida pelos muçulmanos, que é perseguida pelas pessoas que não servem a Deus. Então ela representa essa igreja hoje. A igreja está lá representando a igreja perseguida, né? A igreja da Ásia representa essa igreja. Igreja onde tem lugares que os missionários são decapitados, são mortos de forma brutal, de forma terrível. Amém? Vamos lá, que senão a gente vai demorar muito terminar aqui. Tá? Então, vamos voltar aqui no versículo 9. Fala sobre esses que são blasfemos da sinagoga de Satanás, que tem perseguido a igreja. No versículo 10, diz assim, ó: nada temais dessas coisas, de que há de padecer. Eis que o diabo lançará um de vós na prisão. Meu Deus, hein? Aqui está dizendo que o diabo lançaria um deles em prisão. Não? Vamos ver aqui, deixa eu achar um negócio aqui que eu coloquei. Eis que o diabo lançará um de vós na prisão. A oposição dos grandes inimigos de Deus e dos homens, conforme mencionado, que eu acabei de dizer, no registro de João faz das 7 igrejas jamais cessou. Satanás é citado numa total de 8 vezes em Apocalipse, viu, gente? Satanás é citado 8 vezes em Apocalipse, e 5 dessas vezes estão relacionados com a igreja. 6 vezes incluindo o termo diabo, visto como presente texto, tá? Então, deu para você entender que a prisão do versículo em foco aqui não se refere a uma prisão espiritual, tá bom? Então muita gente às vezes quer pegar isso aqui e levar para o lado espiritual. Ah, essa prisão espiritual, irmão. O diabo está aprisionando muita gente espiritualmente. Não, isso aqui não tem nada a ver com espiritual, não. Isso aqui não se aplica à igreja de hoje, tá? Isso aqui se aplica à igreja da época. Você tem que saber o que é literário, o que é literal, o que é alegórico e o que é folclórico, tá? Isso aqui se aplica à igreja da época. Era para eles que o diabo iria lançar eles em prisão. Essa prisão, que aqui está escrito, deixa eu ler aqui. Essa prisão que aqui está escrito, visão em foco aqui, é interpretado por alguns estudiosos, em Lucas capítulo 3, mas sim literal. A perseguição promovida pelos romanos àquela igreja. Como eu disse aqui, essa prisão é por causa dos romanos, com a ajuda dos falsos judeus, a igreja. Então os romanos pegou apoio com esses falsos judeus e começou a perseguir a igreja. E aí que acontece a prisão de Policarpo. Tá entendendo? Policarpo é quem? Pastor da igreja de Esmirna, ou bispo da igreja de Esmirna. Aí acontece a prisão de Policarpo. Aí ele é preso. Aí quando ele vai preso, deixa eu explicar para vocês, agora chegou numa parte que eu acho muito interessante para você aprender sobre esta igreja. Chegou numa parte, quando o Policarpo foi preso, vamos lá, ele é levado preso e é colocado dentro do Coliseu, na frente de multidões de romanos, de pessoas da cidade de Esmirna, toda foi lá para ver. E ele é colocado diante de todos ali. Eu quero que você entenda isso daqui.
A igreja sofreu tanto das perseguições que que nessa aqui, o reinado do imperador Nero até o do Diociliano. 10 grandes perseguições. Essa perseguição da igreja aqui foi decadeada por Diocleciano. Olha o nome do imperador que causou essa perseguição aqui. É o nome do profeta de perseguição decadeada por Diocleciano. Diocleciano. Então Diocleciano, quando ele começa essa perseguição da igreja, pega Policarpo, leva Policarpo para o Coliseu, ali onde ia acontecer, e eles perguntaram para Policarpo assim, ó, presta atenção que isso é bonito. Fala assim para ele, olha, se você negar a Cristo, você não morre. Mas se você não negar a Cristo, nós vamos te queimar vivo. Sabe qual foi a resposta de Policarpo? Isso está escrito no livro de Eusébio Cesareia, Igreja Eclesiástica, tá, gente? Você que não tem, eu vou dar uma dica para você aqui desse livro, Igreja Eclesiástica de Eusébio Cesareia. É um livro para quem quer aprender sobre a igreja primitiva, maravilhoso. É um livro lindo, 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 ótimo. É um livro antigo, mas é um livro que eu estudei ele quando eu estava fazendo bacharel de teologia. Eu estudei ele na faculdade teológica, eu estudei ele antes de eu ir para a faculdade, eu estudei ele muito tempo. É um livro maravilhoso, que é o livro de Eusébio Cesareia. É uma coisa maravilhosa. Igreja Eclesiástica. Gente, abre a tua visão da igreja. Você vai ouvir, ver coisas, os bastidores da igreja, que não está na Bíblia. É um livro extra-bíblico, claro, mas é um livro de alguém que viveu na época. É um livro de alguém que está contando um ato verdadeiro, tá? Já foi provado isso por muitas e muitas pessoas, por muitos e muitos estudiosos, muitos e muitos sábios, estudantes da Bíblia, né? Conheceram, buscaram conhecer sobre esse homem. E é um livro totalmente seguro, tá? Então, se você quer um livro bom para você aprender o que eu estou pregando aqui hoje, que eu estou ensinando, melhor dizendo, que eu estou dando essa aula, você precisa ter o livro de Eusébio Cesareia, Igreja Eclesiástica. Pastor, e como eu faço para comprar? Simples, compra pelo YouTube. No YouTube, pelo Google. YouTube. Mercado Livre tem, tá? Você pode comprar pela internet, você entra na tua internet e você compra esse livro. Ontem eu vi um para um amigo, ele está custando R$ 38,00, 22 de frete, vai dar 50, 60 e poucos reais. Vale a pena, é um bom investimento. Você vai, ó, ficar bem preparado aí para poder pregar sobre a igreja de Esmirna, sobre a igreja de Efésios, sobre a igreja de Tiatira, sobre Apocalipse, algumas coisas, você vai ficar, ó, tinindo, tá bom? Você vai ficar bom mesmo. Então compensa você fazer um investimento no teu conhecimento sobre o reino de Deus, tá? Eu não estou usando ele não, tá, gente? Eu não estou usando esse livro agora não. Agora eu só estou usando apenas, né, um estudo, um resuminho que eu fiz aqui. Estou usando apenas um resuminho que eu fiz aqui, tá? Eu marquei umas coisinhas aqui para nós e estou usando a Bíblia. Eu estou apenas usando a Bíblia e esse resuminho, que às vezes você viu agachado aqui, é que eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou marcando, tá? Eu estou marcando o texto para poder passar para vocês, para que vocês possam entender melhor sobre o que eu estou falando. Então eu fico aqui agachado, às vezes aqui, lendo e refletindo juntamente com vocês aí. Mas agora eu estou usando a Bíblia, tá? A Bíblia Sagrada está aqui marcada, ó. A igreja, né? A igreja que a gente está estudando. Apenas estou usando isso para que nós possamos aprender de Deus. Mas compra o livro, tá? Compra o livro que eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre esse livro. É uma coisa maravilhosa o livro de Eusébio Cesareia. Então, continuando a aula, você que está estudando comigo aí, né? Estou vendo que tem pessoas que estão estudando com a gente aí agora. Continuando a aula, ele diz assim, né? Aqui não se refere a uma prisão, já falei sobre isso, mas se refere a uma prisão literária. Então, Eusébio Cesareia, o Policarpo, foi levado e colocado ali no centro do Coliseu, aonde ele estava. Ele foi colocado ali no meio do Coliseu e perguntaram para ele. Perguntaram para ele, olha, você... Isso foi 150 anos depois de Cristo, tá? Que aconteceu isso, né? 160 anos depois de Cristo que isso aconteceu. 159 anos depois de Cristo que isso aconteceu. Então ele foi colocado ali no meio de todo mundo, no meio de todas as pessoas, todo mundo vendo. E o soldado romano perguntou para ele assim, ó, você vai negar a Cristo ou não?
Olha a resposta de Policarpo, gente. Olha o que ele respondeu. Presta atenção nessa resposta. Porque às vezes a gente nega a Cristo por causa de um problema no trabalho, às vezes a gente nega a Cristo por causa de uma falta de dinheiro, às vezes a gente nega a Cristo por causa de tão pouco. E pessoas que tiveram digamos assim, tiveram todas as razões para negar a Cristo não negaram. Ontem eu estava conversando com um rapazinho e ele falou que saiu da igreja porque se decepcionou com o pastor, se decepcionou com Deus. Gente, esse povo que eu estou dando estudo aqui hoje, eles tinham todos os direitos de decepcionar, gente. Eles estavam sendo humilhados, massacrados, estavam sendo perseguidos, eles iam ser mortos. Mas não se decepcionaram, continuaram firmes com Deus. Olha a resposta de Policarpo para essa gente. Ele virou e disse assim, ó: eu ando com Cristo, olha a resposta dele. Eu ando com Cristo 86 anos. E ele nunca me fez um mal. Nunca me deixou sozinho. Vocês acham que depois de andar com Jesus 86 anos, que nunca me fez mal, eu vou negar a ele por causa de vocês que estão querendo acabar com a minha vida? De forma nenhuma. Mesmo que vocês consigam prender o meu corpo, o meu espírito voará para Deus. Gente, que coisa linda. Você entendeu que coisa maravilhosa que ele disse? Ele disse que andou com Jesus 86 anos, não ia negar ele por causa de poderia ser o que fosse, ele não negaria. Tá aqui, ó, gente, estudo bíblico, ó, tá aqui, tá dentro dessa essência dessa igreja, a firmeza da fé. E às vezes a gente está negando a Deus, nós está reclamando porque está chovendo, reclama porque faz sol, reclama porque perdeu o emprego, reclama porque às vezes está faltando uma coisa dentro de casa, reclama por causa daquilo. Ah, eu não vou, Deus não existe, Jesus não existe, tal, tal, tal. Irmão, esse cara podia ter negado a Cristo, não negou. Ele continuou firme com Deus, ele continuou firme mesmo sabendo que ele ia morrer. Ele preferia morrer, mas não negava Jesus. Preferiu morrer. Preferiu a morte, mas não negou. Nós às vezes negamos por tão pouco, né? Eu falo nós, porque também me enquadro nisso. Às vezes nós negamos Jesus por tão pouco. Às vezes você está ali dirigindo no trânsito, alguém passa, te dá uma esbarrada, alguém passa, te dá te fecha teu carro, você já nega Jesus com uma palavra, já levanta o dedo do meio, ih, meu Deus do céu, me perdoa, não, mas o cara às vezes faz isso, o cara às vezes alguém te irrita, você liga pra pessoa irritada, ah, desgraçado, aquela coisa toda. Às vezes a gente nega Jesus por tão pouco na nossa vida. Mas Policarpo, diante da morte, não negou a Cristo de forma alguma. Tá me entendendo? E diz que quando o fogo foi pegando, eles colocaram fogo. Quando o fogo foi queimando o corpo dele, diz lá em história eclesiástica, diz que quando o corpo dele foi sendo queimado, o corpo dele brilhava no meio do fogo. E aí, o que disseram? Gente, ele não vai ser queimado não. Aí teve um cônsul, né? Um cônsul, que é um soldado, o soldado pegou uma espada, voou em Policarpo e esfaqueou Policarpo e picou ele no meio, picou ele inteiro. Aí Policarpo morreu. Tá? O bispo dessa igreja aí que ele morreu. Você acha que você está sendo perseguido hoje? Ah, estou sendo perseguido, minha igreja é muito perseguida. Ser crente é muito difícil. Gente, vamos estudar a história. Porque quando a gente estuda a história, a gente vê que a gente não é perseguido coisa nenhuma. Quando a gente estuda a história, pelo menos na igreja no Brasil, sofre uma tribulaçãozinha aqui, outra tribulaçãozinha ali, coisas leves. Porque perseguição mesmo, quem passa, quem está na Ásia, perseguição mesmo é na igreja, é na janela 1040, a China, onde não se pode pregar o evangelho, na Ásia, nos países comunistas, aonde o evangelho não pode chegar, que se chegar é morte, é pena de morte na certa. Tá me entendendo? Lá que é difícil pregar o evangelho. Tem gente que adora ir para a África, mas manda ir para a Índia. Na parte muçulmana, aonde é difícil, onde se falar de Jesus você é morto. Manda ir lá para a China. Fica lá no meio dos chineses, aonde se você falar de Jesus, eles te rebentam, te prendem, te matam. Na China comunista. Aqui tá fácil. Aqui é fácil. Pregar o evangelho nos Estados Unidos é fácil. Os Estados Unidos foi colonizado por ingleses.
pessoas que criam no evangelho. Pregar o evangelho nos Estados Unidos é fácil. Fazendo missões lá nos Estados Unidos. Quem não quer fazer missões nos Estados Unidos, irmão? Fazer missões nos Estados Unidos é fácil. Fazer missões em países que são receptivos à palavra de Deus é fácil. Eu quero ver fazer missões em janela 1040. Um dia eu vou trazer um estudo, o que são janela 1040 para vocês. São aonde países comunistas proíbem qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de evangelismo. Vamos continuar aqui? Vamos lá então. Dizem que são sinagogas de Satanás, né? No versículo 10. Não temeis, não seja tentado, lançarei de vós na prisão, né? Então aqui está dizendo que nada temais, que há de padecer, ou que o diabo está para lançar alguns deles na prisão. Então essa prisão é a prisão que eu acabei de falar para vocês, que eles foram lançados, foram levados e mortos. Crianças eram mortas, mulheres eram mortas, era dada de comida para leão, o leão comia pessoas dentro do Coliseu, os gladiadores divertiam, brincavam com as pessoas dentro do Coliseu. Era uma matança, irmão, era uma matança, todo dia tinha milhões e milhões de pessoas sendo mortas, centenas de pessoas sendo assassinadas, centenas de cristãos caçados. Aonde encontrava cristão, eles arrancavam as crianças de dentro do ventre da mãe, eles abriam a barriga da mulher e tiravam a criança viva. Você tem ideia de como foi a perseguição da igreja? Eles arrancavam a criança viva do útero da mãe, se a mulher estivesse grávida. E diz assim, nada até mais essas coisas que há de padecer, né? Tereis tentado a tribulação. Tentado porque eles iam tentar eles a negar Cristo, né? 10 diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vitória. Ser fiel até a morte, a coroa da vitória? Ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Não é a coroa da vitória, é a coroa da vida. Vamos ler aqui então. Beleza. Deixa eu ver o que eu marquei para vocês aqui. Vamos lá. O que eu marquei aqui é muito interessante. Quero que você entenda. Que é muito legal nós entendermos aqui. Tereis tribulação de 10 dias, né? No presente texto refere-se à história. No primeiro caso, profere-se ao segundo dia da igreja, sofreu o fato. E as 10 perseguições distintas que a igreja sofreu. Tá? Que a igreja sofreu 10 grandes perseguições. Sabia que a igreja sofreu 10 grandes perseguições? Vou falar para vocês qual foram essas 10 perseguições. Você quer saber qual foram essas 10 perseguições? Eu vou passar para vocês aqui. Eu anotei aqui as 10 perseguições que a igreja sofreu. A, B, C. Cadê o meu D? Eu coloquei um D aqui que nenhum estou conseguindo ler ele. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, I, J. Vamos lá. Deixa eu ver se dá certo aqui. Deixa eu ver se eu anotei tudo certinho aqui pra gente poder começar, pra eu falar das perseguições pra você. Deixa eu ver se eu consegui marcar as 10. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 igrejas. Vamos lá. Vamos lá. Se quiser anotar aí no teu caderno, você pode anotar as 10 perseguições da igreja. Por causa de que falou 10 dias aqui. Aqui não são 10 dias, tá? Na verdade, ele estava fazendo uma tipologia das 10 perseguições. Quer anotar? Pode anotar aí. Eu espero você pegar um caderno, pegar um papel. Quando você pega, eu bebo uma água. Beleza. Se você já pegou, tá? Eu vou passar para você aqui as 10 perseguições da igreja referente a esses 10 dias citado aqui em Apocalipse, tá bom? Citado aqui no versículo 10, tá bom? Para você saber quais são esses 10 dias, né? Que se refere. Vamos lá. Primeiro, se refere sobre a perseguição de Nero, tá? O imperador Nero perseguiu a igreja 64 anos depois de Cristo a 68 depois de Cristo. Foi a primeira perseguição, uma das igrejas que a igreja sofreu, tá? Que a igreja começou a sofrer. Então foi a perseguição de Nero, que está aqui, 64 a 68. Nero, sabe o que Nero fez? O cara é louco, irmão. Nero incendiou Roma e falou que foi cristão que pôs fogo em Roma. Você entendeu? Por causa que os cristãos tinham um negócio do fogo, do espírito, fogo, que dizem que batizaria com fogo. Então sabe o que Nero fez? Colocou fogo em Roma. Quando ele colocou fogo em Roma, ele falou que foi os crentes que pôs. Na verdade, não tinha crente na época, era cristão, né?
O crente veio depois de Martinho Lutero, que veio o protestantismo, e assim surgiu o cristianismo, que é o crentismo, que é os crente, que a palavra crente vem de crer, né? Que é o que crê em Jesus, tá? Então, crente, a Bíblia diz que até o diabo é. Então tá escrito aqui que Nero, tá escrito não, Nero incendiou Roma, culpou os cristãos. Então a primeira perseguição é 64 a 68 depois de Cristo por Nero, tá? Você pode pesquisar no teu livro de histórias que você vai achar, tá? Depois, a B, sobre a Domiciano. Domiciano foi quem destruiu. Domiciano foi quem destruiu o templo, tá? De Israel. Domiciliano, se eu não estou enganado, foi ele mesmo, né? Se eu não estou enganado, tá bem muita coisa aqui na minha cabeça, que eu não estou nem lembrando direito aqui, mas digamos que não seja, digamos que seja. Mas Domiciliano foi o imperador, então tá bom. O imperador Domiciliano foi 68 a 93, 96 depois de Cristo, a segunda perseguição, que dá a analogia dos 10 dias, tá? A terceira perseguição, né, sobre Trajano, 104 a 117 depois de Cristo. Então, essa perseguição da igreja que nós estamos pregando e ensinando ela agora, na igreja de Esmirna, é em que época? Você consegue lembrar? É na época de Domiciano, tá? Não foi na época de Nero. Porque eu já vi um pregador dizer que a igreja primitiva foi a igreja de Apocalipse. Essa época foi na igreja de Nero. Não, não foi no tempo de Nero. Foi no tempo de Domiciano, tá? Domiciano. Então, Domiciano, o imperador que mandou João para a ilha de Patmos, aonde ele escreveu o Apocalipse. E foi Domiciano que mandou que matasse Policarpo. Estão ouvindo? Né? Então vamos continuar aqui. Depois vem primeiro Nero, segundo Domiciano, terceiro Trajano, 104 a 117 depois de Cristo, a terceira perseguição. Depois foi Maximus, o imperador Maximus, 235 a 237 depois de Cristo. Depois sobre o Décio, o imperador Décio, 250 a 253 depois de Cristo. E depois veio o imperador Valeriano, que é 257 a 260 depois de Cristo. Depois sobre Aureliano, tá marcando? Aureliano que vem de 270 a 275 depois de Cristo. E por último, nós falamos sobre Diocleciano, que foi de 303 a 312. Durante esse tempo, a matança dos cristãos foi tremenda. Durante esse tempo que eu disse aqui, os cristãos sofreram muito. 10 imperadores terríveis que matou a rodo cristão. Bilhões, milhões de cristãos foram mortos nessa época. Você guardou aí? Milhões de cristãos foram mortos nessa época, desses 10 imperadores. Do imperador Nero, do imperador Domiciano, do imperador Trajano, do imperador Aurélio, do imperador Severo, né? Do imperador Maximus, do imperador Décio, do imperador Valeriano, né? Do imperador Aureliano e do imperador Diocleciano. Então foi a época que a igreja sofreu a perseguição. Foi na época que os cristãos foram jogados dentro do Coliseu, foram queimados, foram maltratados, foram subjugados, foram muito maltratados. Essa época aqui foi a época que a igreja sofreu terrivelmente a perseguição, né? E aí pendura os 10 anos quando chega por Diocleciano. A hora que chega nele, os 10 anos acabam, né? Que são 10 dias aqui na Bíblia, para alguns 10 dias na Bíblia, mas na verdade é esse período aqui desses 10 imperadores que está sendo traçado aqui no livro de Apocalipse capítulo 2, tá bom? Vamos lá, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Ora,
por nada menos de 7 vezes nos evangelhos, por 8 vezes nesse livro, a palavra vem essa palavra, quem tem ouvido ouça, chamada vital aberta particular. Quem tem ouvido ouça, ou seja, guarda. Ouvir é diferente de escutar, né? Eu escutei alguém falar, mas eu não guardei. Mas ouvir é quando eu ouço e guardo, tá? Então o que Jesus está dizendo aqui, quem tem ouvido ouça. Se você está ouvindo, então você guarda o que você está ouvindo. Você guarda no teu coração o que você está ouvindo. Guarda com você o que você está ouvindo. Cuida do que você está ouvindo. Coloca dentro de você o que você está ouvindo. Por quê? Porque ele vai falar aqui, sobre, pra gente terminar, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte, porque a primeira morte, todos sabem que é a morte física. Então, Jesus não iria livrar eles, não. Jesus ia deixar eles morrer fisicamente. Mas somente a segunda morte seria livrados. Que coisa interessante, né? Somente no livro de Apocalipse, meus irmãos, se encontra, olha que coisa linda, se encontra a presente expressão segunda morte. Aqui só é Apocalipse que fala da segunda morte, tá? Nenhum outro livro da Bíblia fala da segunda morte igual fala só em Apocalipse. Então só em Apocalipse tem a expressão segunda morte. Não tem outro lugar na Bíblia que fala segunda morte. Só em Apocalipse. E ela será destinada aos vencidos, né? Mas nenhum poder terá sobre os vencedores. Então, o que for vencido vai passar pela segunda morte. E o vencedor não vai passar pela segunda morte, né? Que é a segunda morte, que é a frase que aqui em Apocalipse que a gente acabou de ler, tá? O que quer dizer essa segunda morte? Deixa eu te explicar para vocês. É o destino dos perdidos, tá? É o destino dos perdidos. E o termo é o lago de fogo e enxofre. É o inferno, né? É quando a pessoa vai morrer pela segunda vez. Só que essa morte não terá fim. Será eternamente. Não teria nenhum poder sobre a igreja, né? A igreja vence esse mal. A igreja, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, a segunda morte não vai chegar até quem está firmado em Jesus, quem passar por essas perseguições, quem passar por essas aflições e suportar todas, sem desviar, sem negar Jesus, sem sair da presença de Cristo. Se você conseguir passar pela primeira morte, você conseguir passar por tudo, melhor dizendo, conseguir passar por tudo que você está passando na tua vida, mas não negar a Cristo, não se desviar, não se entregar ao inimigo, não se deixar, não se vender, não trocar, não fazer berganha com Satanás, sabe o que acontece? Morrer você vai, porque todos vamos morrer, se Jesus não voltar antes, é claro. Se ele voltar, nós vamos para a glória, mas se ele não voltar, nós vamos morrer fisicamente, né? Mas vamos viver eternamente com Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você que estudou comigo a Bíblia hoje. Você que estudou a carta de Esmirna, tá? Você pode agora dar um joinha aí no YouTube, dá um joinha, entra no nosso canal, se inscreva em nosso canal. Faça parte do nosso canal, o canal PR Marcelo Francisco, porque toda semana tem um estudo para você. Nós estamos estudando as 7 igrejas de Apocalipse. Hoje foi a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, e a semana que vem nós vamos estudar a igreja de Pérgamo. Então se prepara que nós vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo. Tem muita coisa boa para vocês, tem muita bênção para vocês. A semana que vem tem a igreja de Pérgamo. Então fica ligadinho, se inscreve no meu canal, né? Coloca lá um like, porque quando eu postar o estudo da igreja de Pérgamo, você vai receber aí a notificação, né?
a notificação que o estudo já está para você. Você que foi abençoado com esse estudo, compartilhe, divulgue, comente com as pessoas. Olha, fala, você tem que estudar com o pastor Marcelo Francisco. O estudo profético é uma bênção, tá? O estudo profético tem abençoado muito a minha vida. Eu tenho certeza que você que estudou hoje já está pronto para pregar sobre a igreja de Esmirna. Você vai fazer uma mensagem poderosa, vai pregar uma palavra poderosa e o quê? Vai restaurar as pessoas que estão se afastando do verdadeiro evangelho. Então que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Até o próximo estudo profético com o pastor Marcelo Francisco. Deus abençoe a todos.